Então vamos lá para mais uma atualização. Vocês devem ter visto, claro, todo esse rebuliço que vem acontecendo da extração dos Estados Unidos, a extração de Maduro, né, por parte dos Estados Unidos. E, pô, a excelente notícia, claro, começar um ano desse jeito é muito bom. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que estão acontecendo boatos, e saiu aí uma reportagem, claro, eu ainda não vi dados que confirmassem esses boatos, mas se referia ao boato de que, vocês devem ter ouvido falar disso também, que o Maduro pode ter sobre a sua posse cerca de 600 mil bitcoins. Isso é uma informação muito importante para o nosso mercado, né, o criptomercado, obviamente. E esses bitcoins foram obtidos através da venda de ouro e petróleo desde lá 2009, 2010 em diante. Tem muitos anos que o Maduro vinha fazendo essas operações com a ajuda de Alex Saad. Então, é um experiente, né, ele já trabalhava com russos e com chineses fazendo esse tipo de operação de lavagem de dinheiro, né. O problema é que esse Alex Saad é um delator ali, um informante da DEA lá nos Estados Unidos. Então ainda tem uma esperança que os Estados Unidos possa reaver, né, através do Alex Saad, esses bitcoins, mas ainda existe a possibilidade do Alex Saad também desaparecer e deixar na mão dela e os Estados Unidos e tudo mais. Eu vinha falando até com os amigos que eu achei, muito calmo o semblante do Maduro, né, nas fotos que eu vi pelo menos ele no dia da primeira audiência que teve. E, pô, será que essa tranquilidade, essa cara dele de paz, de tranquilidade, inclusive até depoimentos que eu vi, entrevistas que eu vi que falando, pessoas estavam lá dentro que o tom de voz e a postura dele é extremamente confiante. Será que vem de toda essa posse desse dinheiro que ele tem em criptomoedas aí? Ele sabe que ele tem uma carta na mão que ele possa jogar? Aí tá a pergunta. Deixa aqui o seu comentário, o que que você acha? Será que essa paz da alma dele vem disso? Saber que tem 600 mil bitcoins? Terceiro ou quarto maior detentor de bitcoins do mundo, maior que a, né, pare a pare com a MicroStrategy ali, diga aí. Do nada surge Maduro lá, o bitcoinheiro. Mas é isso, não tem dados ainda, né, fatos para provar tudo isso, né, todas essas informações surgiram dessa reportagem aqui, né. Então, essa foi a reportagem que fez espalhar toda essa, que está traduzido em português, mas a reportagem é em inglês, obviamente. A pergunta de 60 bilhões de dólares, a Venezuela é secretamente uma superpotência do Bitcoin. Aí tem aí, né, o Alex Saad, controla os 60 bilhões em Bitcoin do regime de Maduro. Mas também fala aqui, né, que ele era, o Saad era informante da DEA desde 2016. Então tem essa esperança ainda que ele possa reaver, né. A suspeita é que ele começou a comprar esses bitcoins aí, que ele possa ter comprado bitcoin em média de 3.000 a 10.000 dólares, ou seja, imagine o preço médio desse aí de 3.000 a 10.000 dólares, quanto é, né, que se ele tivesse vendido lá no pico de 2021 a 69.000 dólares, ou tivesse segurado até hoje, né, 90 e poucos mil dólares, 94.000 dólares está agora nesse exato momento. E aí, quanto é que ele não tem de grana aí na mão? É muita fortuna, é uma fortuna muito grande que se acredita, né, que ele possa ter. E por detrás, né, o Alex Saad fazendo, ajudando essa operação toda de venda, trocar, né, a venda do ouro, transformar isso em bitcoins. E é isso, né, a suspeita não, né, o mercado agora também é atento a toda essa política, o mundo, a gente não pode só olhar os gráficos agora, tem que estar atento à macroeconomia, política, geopolítica e tudo mais que a gente puder entender, porque está tudo interligado, tudo interferindo de forma direta, o mundo vivendo um momento bem, né, único, diferente, delicado. E é isso, tudo interferindo bastante. O que é que se espera aí dessa invasão de Maduro? As Primeiramente, né, um enfraquecimento do outro lado, né, assim, Venezuela e Maduro ainda seguia tendo acordos de venda do seu petróleo, né, para alguns países como China e Rússia, porém, agora isso se acabou, né, inclusive abastecia também Cuba, né, Trump teve depoimento de Trump falando sobre isso, que provavelmente o regime de Cuba cairá, e cairá por tabela. Perguntaram: "Por que você vai invadir Cuba?", ele disse: "Não, vai cair porque agora não tem mais a fonte, né, financeira que tinha, abastecimento que tinha ali da Venezuela, não vai ter mais". Então, ele acredita que Cuba também cairá. Também fez uma ameaça aí ao presidente da Colômbia, sim, o presidente da Colômbia já respondeu também, disse que prefere não ser julgado nos Estados Unidos, prefere morrer no país dele.
Aí, né, já deu a deixa para Trump aí, cada um faz o que... Ou esse Trump obedece às ordens dele, aos desejos dele ou não, né, mas é isso. O que é que tá todo mundo esquentando? O que é que tudo tem como é que isso tudo pode interferir diretamente aí também nos investimentos, né, no nossos na nossa carteira? Primeiro por causa do petróleo, né, primeiramente, Venezuela tem uma potência do petróleo, ou seja, eles têm petróleo para ser extraído diariamente numa quantidade absurda, e eles não vinham extraindo a quantidade de petróleo que eles têm, que eles podem extrair por dia. E Trump já disse que vai tomar conta disso, né, e vai tomar frente disso na Venezuela. Se acontecer, provavelmente a gente vai ver muito mais petróleo sendo ofertado no mundo, né. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas quando isso acontecer, provavelmente a gente veja uma queda no preço do petróleo também. Isso tudo pode influenciar, né, são muitas movimentações que vêm acontecendo. E vamos falar do gráfico também, tentar entender como é que os gráficos vêm reagindo, né. Então a gente vai olhar aqui hoje o S&P 500, Bitcoin, ouro, prata, tudo isso vem fazendo, todos esses ativos vem reagindo aí, né, depois de tudo isso, e vem reagindo de forma muito positiva. Bitcoin também vem reagindo de forma positiva. A gente pode começar aqui no Bitcoin, primeiramente pelo gráfico de 12 horas, vou baixar o time frame, está no gráfico diário aqui, mas eu quero baixar por 12 horas. Quem assistiu a análise anterior me viu riscando inclusive aqui esse padrão e falando para vocês que a probabilidade maior que o preço viesse fazendo esse tipo de movimentação, né? Buscando alta interação com a movimentação aqui, com as resistências das linhas coloridas e corrigindo e continuando fazendo essas movimentações aqui. Em seguida, as vendas apontando para cima, tendem a se ir fechando, enquanto o preço estiver trabalhando acima delas, a probabilidade maior é que o preço siga em uma tendência de alta. No gráfico diário, a gente pode ver que a tabela ainda não deu compra, porque a gente tem uma das demas na cor laranja e a outra na cor branca. Esse padrão no 12 horas, muito provavelmente, já invadiu, já rompeu as duas demas centrais no gráfico do diário, né, como a gente estava vendo aqui, e já rompeu. Então, o candle fechando aqui, falta 2 horas para fechar esse candle, fechando acima da segunda nema central aqui, seria o mais interessante para o gráfico diário. A gente está pensando em continuação dessa movimentação de alta, né? Mas, se permanecer também acima das duas nemas centrais aqui no 12 horas, a probabilidade muito grande de preço continuar em atacar essas resistências aí, tanto no 12 horas quanto no gráfico diário também. A gente vê essa zona aqui com duas resistências muito próximas no gráfico de 12 horas e também corresponde a uma zona muito importante de resistência no gráfico diário, que seria a última anema central, né. Então, a gente tem ainda, né, aqui essa última anema central. Então essa zona, uma zona muito importante, né, resistência, suporte, o preço rompendo, se transforma em suporte, enquanto o preço não romper, uma resistência. Então o que a gente está vendo são padrões de alta que vem ganhando força assim, no Bitcoin aqui também, vem ganhando força dos 5 minutos até o 20 horas, a gente está vendo compra. Então, muito interessante essa movimentação. E o que é que me deixa mais animado também, né, é ver que o S&P 500 também vem fazendo movimentações de alta aí, tentando renovando já máximas, né, e vem rompendo a zona, né, de topos anteriores, essas resistências aqui que foi sendo formada de topos anteriores foram sendo formados. Ele rompeu já renovando o máximo. Isso é bem interessante. Porém, está se formando possível canal ascendente aqui. Vamos ver se é um triângulo de alta ou um canal ascendente isso aqui, quando chegar nessa zona. Caso seja um triângulo de alta, né, essa base reta aqui, e fazendo esses fundos ascendentes, a gente teria como alvo aqui essa zona dos 3.350. Porém, se isso aqui for um canal de alta, um canal ascendente, uma cunha ascendente, temos probabilidade de retornar movimentações de baixa e se romper essa linha de tendência de alta aqui, aí sim complicaria para o S&P 500. Mas isso é se. O que a gente pode falar agora, nesse exato momento, é que o S&P 500 segue em padrões de alta, segue trabalhando acima de uma linha de tendência de alta. Então, eu acredito muito que o S&P 500 vai seguir desempenhando, rompendo, renovando as máximas aí, né? Até ele por enquanto que ele continue trabalhando aqui acima dessa linha de tendência de alta, aqui dessa linha aqui, ó, a probabilidade maior que o S&P 500 continue a desenvolver essa movimentação. Além disso, a gente também tem um ouro recuperando muito bem. O ouro, na última análise que eu tinha falado para vocês, vem fazendo essa correção aqui, do topo ao fundo, o ouro chegou a corrigir 6%, né, em poucos dias, né, cerca de 7 dias corrigiu 6%, correção muito significativa. Porém, o que a gente está vendo agora é o ouro recuperando muito rápido
e já está na recuperação aí de 5,18%. Então, muito bom. O ouro continua assim, ele tem aqui o topo anterior como resistência, né, para ele romper. Ele rompendo esse topo anterior ele vai renovar as máximas históricas, que é o que eu acredito que ele vai fazer. Então, a máxima anterior está aqui nos 4.547 e o ouro continua demonstrando força como ele vem demonstrando. É muito provável que ele rompa essa zona e continue aí buscando novas resistências, buscando os novos máximas históricas. Assim como o ouro, a prata também, que vinha corrigindo, também vem demonstrando força e já recuperando praticamente todo o movimento corretivo, já em busca de renovar máximas históricas também. Aqui pelas lemas, a gente vê as duas lemas na cor branca, como eu tinha falado com vocês, isso aqui é uma demonstração de força na tendência e muitas chances, probabilidade muito alta que continue desenvolvendo muito bem a prata aqui. A platina também com movimento bem parecido com o ouro, acompanhando o ouro e a prata também. Todos os 3 metais preciosos aqui vêm desenvolvendo muito bem, ambos em busca de renovar máximas históricas. E é isso. O que é que eu quero trazer tudo isso? Esses 3 ativos aqui são ativos de proteção. Então, sim, o mercado ainda está por busca de proteção em meio a tantas dúvidas e incertezas, né, no contexto global. Porém, ativos tradicionais como o S&P 500 também seguem se desenvolvendo, e o que eu tinha falado com vocês é que a gente precisa ver o retorno ao apetite e ao risco. E para mim, isso já está acontecendo, né? O Bitcoin demonstrando força também. Essa movimentação do Bitcoin tem mais dias que o Bitcoin vem demonstrando força, né, do que o S&P 500. O S&P 500 passou 5 dias corrigindo enquanto o Bitcoin estava subindo. Então, excelente demonstração de força. Além disso, né, a gente pode ver que o Bitcoin também ele rompeu uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, o que é excelente, né? A gente pode botar aqui, ver essa linha, o preço vinha trabalhando há dias abaixo dessa linha de tendência de baixa, e ele ter rompido essa zona aqui é muito importante, vem trabalhando acima dela. Então, grandes probabilidades, assim, né, tanto pelo indicador quanto pelo price action em que o Bitcoin tem grande chance de continuar essa movimentação de alta, quem sabe até, né, tentar isso e continuar, né, percebe, continuar mantendo essa força aí em busca, né, com o tempo a tentar renovar essas máximas históricas também, assim como o S&P 500, ouro e os outros ativos já vêm fazendo. Mas como eu falei, para isso acontecer, a gente precisa ver o apetite ao risco retornar, né. Claro que tem vários outros fatores que a gente precisa estar atento, né, a gente nem mais fala do Fed nem de Jerome Powell, mas ele também tem que conseguir controlar os juros lá, a inflação lá nos Estados Unidos, né, ou seja, vamos ver, né, se ele vai estimular a economia, baixar os juros, se ele já pode fazer isso, se a inflação permite que ele faça isso ou não. Então, são dados e informações que a gente também precisa ficar atento, mas o que os gráficos estão dizendo para a gente ainda é que temos grande chance de continuar essa movimentação aqui, que quem sabe o apetite seja um sinal de que o apetite ao risco esteja retornando. E as altcoins devem estar também muito preocupados, né, querendo saber sobre as altcoins. E o que eu estou vendo aqui é a dominância voltando a cair, o que é muito bom, né? A gente vê que a dominância do Bitcoin vem corrigindo. Se perder aqui os 58,59%, né, vai ser ainda melhor para as altcoins. A gente vê essa dominância caindo, a gente tem grande chance de ver as altcoins desempenhando, né, ainda mais, né? Então vamos ver aí como elas vão desempenhar caso essa dominância continue a corrigindo. Então, se a gente vê a dominância continuar corrigindo aqui, muito provavelmente a gente vai ver altcoins desempenhando muito bem. Principalmente altcoins que têm market cap pequeno, né? O apetite ao risco, a gente vai ver esses altcoins desempenhando de forma muito evidente. A gente está vendo aqui o Ethereum, que também vem demonstrando força, dando compra dos 5 minutos até o gráfico de 20 horas. Ainda não rompeu também as duas linhas centrais, mas está buscando fazer isso. Se a gente for olhar aqui o gráfico de 12 horas, também tem padrões de alta aqui no S&P, no Ethereum, né? Divergência de alta muito bonita, ou seja, qualquer correção que eu veja aqui em direção às linhas centrais, na minha visão, seria excelentes oportunidades para estar comprando. Principalmente se a gente vê a dominância continuar caindo, né? Seria um grande sinal para a gente estar começando a fazer aportes de forma mais segura aí nas altcoins. A gente também tem a Solana, o mesmo padrão de divergência de alta, entre no mesma visão, né? Correções que se mantenham acima das duas linhas centrais seriam excelentes oportunidades de compra. A Uni também um padrão, quando se mantiver acima das duas linhas centrais,
também grande chance de continuar um padrão um pouco mais, a única que está um padrão mais feinho dessas aqui, né? O preço não está conseguindo desempenhar tão bem ainda, mas aqui está no padrão de alta ainda, então a gente se mantendo aqui acima dos 5,86, tem grande chance de continuar essa movimentação de alta. A da Cardano também aí, ó, padrão bem semelhante, muito mais bonito, né? Bem igual, parecido com a Solana, com a Ethereum e com o Bitcoin, no gráfico de 12 horas. Então eu estaria procurando altcoins que estivessem trabalhando com padrões aqui semelhantes a esses aqui, né? Padrões de alta no gráfico de 12 horas, esperando algumas correções para poder fazer aportes e começar os aportes de forma mais segura. Vamos olhar também aqui a análise de sentimento para a gente fechar esse vídeo e tentar entender o que é que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo. Lembrando que a análise de sentimento a gente faz aqui no gráfico de 10 minutos, a gente está observando dados e a gente vai tentar interpretar esses dados aqui, não olhar probabilidades, como a gente olha aí no gráfico de análise técnica. Aqui, análise de sentimento, o que a gente tem que observar são os dados e desses dados a gente vai fazer nossas observações. Vamos lá. O preço, na última análise que eu fiz, quem acompanhou, percebeu que eu comentei sobre o Open Interest, né? O preço vinha subindo e o Open Interest acompanhando essa movimentação. O Open Interest mostra para a gente abertura e fechamento de contratos. Então, se a gente vê o preço subindo, a gente quer ver mais contratos sendo abertos, demonstrando para a gente que tem interesse por essa movimentação. O que está acontecendo agora é que o Bitcoin começou a lateralizar e corrigir, e quando isso aconteceu, lateralização e início de correção, o Open Interest começou a cair. E isso é muito bom, demonstrando desinteresse por essa movimentação de correção. Essas movimentações corretivas são naturais após, né, captações de liquidez. E esse indicador mostra para a gente que tivemos muitas compras a mercado à medida que o preço foi subindo. Aqui também tivemos as vendas a mercado, foi essa correção que teve muito rápida. As pessoas que compraram nesse topo já venderam no fundo assustadas muito rapidamente. Isso a gente vê por esses dados aqui. Pessoas que compraram venderam muito rápido. Também tivemos aqui, durante essa subida aqui, muitas posições vendidas que foram estopadas e liquidadas, né? A volatilidade que a gente teve aqui, né? Baixa e alta também. Posições de compra que foram liquidadas, posições de venda que foram liquidadas. Essas captações, por isso que acontece sempre, né? Movimentação de alta, corrige, continua a movimentação de alta, mesmo dentro da tendência clara de alta ou de baixa, a gente sempre vai ver movimentações contrárias acontecendo justamente para isso, para acontecer essas captações de liquidez. É assim que funciona o mercado, é assim que vai seguir a movimentação do mercado. Vamos lá, ponto positivo aqui, o Pinterest, demonstrando desinteresse por essas movimentações corretivas e mostrando interesse pelas movimentações de alta, isso é muito bom. Rachel, ele segue positivo, sim, a maioria ainda está em posições de long, que é muito bom. Quando a gente vê, independente da maioria, a gente vê eles caindo, é o que a gente quer ver, independente de ele estar 1,5 aqui, o que a gente quer ver é isso aqui pendendo para baixo, o mais interessante. Enquanto estiver caindo, a gente acredita que tem grande chance de continuar subindo justamente para estopar essas posições de short que estão chegando. O Rachel é assim, se ele está caindo, o Rachel é um indicador que mostra a proporção. Então, se ele está aqui agora nesse exato momento em 1,5, significa que tem 1,5 pessoas em posição de long para cada uma pessoa em posição vendida, ou seja, um indicador que mostra a proporção para a gente, não o número exato de players, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que essa proporção, né, que estava caindo, vem aumentando um pouco, mas está começando a pender para baixo aqui agora nesse exato momento. O ideal é que, enquanto o preço estiver subindo, esse Rachel esteja caindo. Significa que vai ter mais posições vendidas entrando à medida que o preço vem subindo. Isso indica para a gente que tem grande chance do preço continuar subindo para justamente estopar e liquidar essas posições vendidas que estão entrando no mercado, no momento errado, né? Então é isso. Nesse exato momento a gente tem que ter atenção, mas o Rachel, né, está bem interessante ainda, o Open Interest também indicando possível continuação, essas captações de liquidez completamente normal, né, dentro da movimentação que a gente já vinha fazendo uma boa, ótima movimentação de alta, corrigir agora um pouco para continuar a movimentação de alta não seria nada anormal, nem tiraria o preço dessa movimentação também. E a gente tem que olhar também aqui o mapa de calor, né, liquidações, e a gente está olhando aqui no time frame daqui de um mês, para a gente ter um panorama melhor. E o que a gente pode ver aqui é que temos uma grande zona de liquidez aqui nos 86.200. Muitas posições para serem estopadas e liquidadas, e realmente essa é uma zona que a gente tem que ter atenção. O preço pode muito bem voltar aqui, captar essa liquidez, são 209 milhões de dólares para serem estopados e liquidados, 86.200. O preço pode sim buscar captar essa liquidez para depois continuar subindo.
Então, muita atenção com isso aqui, porque a gente está vendo que não tem muito mais o que captar de liquidez aqui para cima. Então, realmente, muita atenção. Isso não vai tirar o preço da tendência, né? Ele respeitando os fundos anteriores, muito provável que seja uma correção apenas para captar essa liquidez, para depois continuar essa movimentação de alta. Se você ainda não me segue, me siga para mais conteúdos como esse, deixe seu joinha e seu like, para o algoritmo entender que você gostou do conteúdo e também oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Me ajude esse canal a crescer, não vai gastar seu dedo, não vai doer nada. E tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima análise, eu venho atualizações, notícias importantes, eu vou voltar aqui para atualizar vocês. Tamo junto, valeu, um abraço.